A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de quarta-feira para todos, nesse 31 de agosto de 2022, não é? Para nós é uma satisfação podermos retornar e aqui podermos servir ao Senhor e também estar aqui juntamente com cada um dos irmãos e irmãs, os que chegarão, aqueles que estarão assistindo conosco, não é? Online a esta aula, também aqueles que estarão assistindo posteriormente aqui no Instagram e também aqueles que estarão no nosso canal no YouTube, que é o canal CETADB. Cada um de vocês, né, sejam muito bem-vindos para estar conosco nesta aula, nossa aula de número 124, aqui através do perfil do CETADB no Instagram, sempre contando com a cooperação valorosa do pastor, o pastor Ciro Zibordi. Ciro Zibordi, que benção. Olha, eu estava aqui resolvendo umas questões, porque apesar das atribuições que temos com o CETADB, eu também neste momento, né, ainda estou ajudando, né, na escola bíblica dominical aqui na nossa igreja, e é bastante tarefa, né, bastante responsabilidade. Eu estava aprontando a escala dos professores e na pressa acabei fazendo errado, aí refiz e fiz errado novamente. E aí agora fui informado que tem um outro erro lá. Então eu falei, não vou mais fazer escala hoje. Eu vou transmitir a aula juntamente com o pastor Ciro. E aí amanhã pela manhã, um outro dia, que nada melhor do que um dia após o outro com uma noite de sono no meio, né? Aí eu avisei os irmãos que amanhã pela eu vou trabalhar na escala e aí a coisa vai sair da forma correta. Mas amém. Uma benção. O pastor Ciro já está com a gente ali. Enquanto ele se prepara, não é, para estar com a gente, eu quero ler o texto de Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, verso de número 1 a 3, diz assim: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Paz do Senhor, pastor Ciro, conta a benção. Paz do Senhor, pastor. Aqui tá frio, viu? Aí, pelo Olha, jeito, tá mais... a verdade é assim, você sabe, já esteve aqui, você sabe que o estúdio não tem ventilação, não tem janela. Lá fora tá gelado, tá? Mas aqui eu tive que ligar o ar-condicionado. Aqui tá gelado. Esses dias aí Tem dado dias gelados aqui em Apucarana, mas aqui, porque o nosso ambiente fica todo fechado, e como não tem ventilação natural, aí fica abafado, né? Aí eu acabei ligando o ar-condicionado. Mas tá tudo certinho. Lá fora tá um gelo. A Eliane tá trabalhando lá no estúdio dela, né? E tá tudo certo. Ela tá trabalhando e nós estamos aqui. Vamos que vamos. Pois bem, meu Amém. pastor, nós estamos já com a nossa aula de hoje, é de número 124, né? Hoje, dia 31 de agosto, 124. né? Que Isso, a benção. 124. 31 de agosto, já é o último dia do mês de agosto. Amanhã já iniciamos o mês Amanhã. de setembro, quando muda a estação Amanhã já também, é né? setembro. Pois E vem a primavera. a estação acho que é dia 22, né? 22. Dia 22 já muda para a primavera. Então nós estamos crendo que este friozinho que está para chegar aqui, daqui para o final de semana, é o derradeiro desse ano. E depois as temperaturas sobem para cima de 10 graus. O que já é uma grande vantagem, né? Já é uma grande verdade. vantagem. Pois bem. Meu pastor, vamos avançando aqui, porque nós temos aqui algumas questões. O nosso irmão Delson Mamed, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O Yuri está dizendo que lá no Ceará tá calor. Glória a Deus, rapaz. Eu Lá. vou passar o meu CPF depois para você mandar o Pix, aí nós vamos pegar um voo daqui e vamos parar lá no Ceará para aproveitar esse calor. Agora mesmo, pastor Ciro, eu estava conversando com o pastor Enéas lá de Manaus. Aí ele estava dizendo, pastor, aqui tá 30 graus, mas a sensação é de uns 35. Eu falei, então amém, então tá bom demais da conta. Lá sempre é. Sempre é verão, né?
Lá sempre é verão. Mas tá jóia. Meus irmãos, a vocês que já chegaram, que estão conosco, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, vossa família, vosso ministério. E nós vamos aqui rompendo em fé, porque Deus está conosco para nos abençoar e para nos dar aqui uma noite, não é? De aprendizado maravilhosa na sua presença. A primeira questão que nós temos aqui do Delson Mamed é Niterói está abaixo de 0. Meu Deus do céu, é menos. O pastor Silvio está de blusa, então... Mas tá frio, eu tô de blusa. Tá frio. Aqui tá frio. Tá ótimo, então. Vamos lá, Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 3, eu li dos versículos 1 até o 3. Esse texto de Apocalipse 7, 3, ele se refere, deixa eu ler apenas aqui o versículo 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. A pergunta que o irmão Delson faz é se esse selo é o Espírito Santo. Só para explicar, né, a questão da pergunta sobre o selo do Espírito Santo, é porque hoje nós que somos salvos, a Bíblia diz que nós fomos selados, né? Selados pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, é um selo que, na verdade, é uma linguagem, é uma figuração de linguagem, né? Para dizer que o Espírito Santo habita em nós e ele, estando em nós, ele é tanto o penhor como um selo. É o selo que garante também que, falando de uma carta, por exemplo, que a carta vai chegar no destino, porque ela está selada. Mas um selo também fala de propriedade, fala de proteção. Então, nós hoje temos o selo do Espírito, que é algo espiritual, né? Não é algo visível. Nessa passagem aí, diz que os 144 mil, que são 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, 12 mil israelitas, né? Mais precisamente, 12 mil de cada tribo, que são servos de Deus, que vão estar a serviço do Senhor durante o período tribulacional, eles vão ter um selo. Agora, é importante observar que o livro de Apocalipse, por meio de símbolos, por meio de uma representação pictórica, né? Figuras, símbolos, fala de uma realidade futura, algo que realmente vai acontecer, mas que é apresentado profeticamente mediante símbolos. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses 144 mil vão receber um selo, que não é o mesmo selo que nós temos hoje, o selo do Espírito, mas aqui diz o texto que é um selo do Deus vivo, eles vão ser selados, é uma marca, não é? Aí alguém vai dizer, não, é na testa, então eles vão ter uma espécie de um carimbo, algo que vai... Mas aqui, veja, aqui claramente você percebe que é uma abordagem simbólica, porque esses servos de Deus, eles vão ser escolhidos para realizar um trabalho para Deus. Então, eles vão estar identificados por Deus como esses servos do Senhor. Então, é um selo, claro, aí nessa passagem representa algo que é uma identificação de Deus. Deus não precisa, Deus é onisciente. Deus não precisa que eu esteja marcado aqui na minha testa, cristão, santo, etc., para ele saber que eu sou seu. Não. A marca, né, a marca, sobretudo, é espiritual. Mas então, por que está escrito que é nas frontes? É uma linguagem aí claramente simbólica, né? Aí alguém vai dizer também, mas então quer dizer com isso que a marca da besta também vai ser simbólica? Aí não. Por quê? Porque não é de Deus, é a marca da besta. E a besta vai ser um homem, como qualquer outro. E ele vai identificar aqueles que são seus adoradores, porque eles vão ter uma marca visível, inclusive uma marca que vai dar poder de compra e venda. Não pode ser algo espiritual, é algo realmente visível.
Então, só para fazer uma comparação. Mas eu penso aí, pelo contexto, que no caso desses 144 mil, que vão ser selados por anjos e é um selo do Deus vivo, não se trata, nesse caso, de um selo visível, uma marca, não é para todos perceberem. Não, é uma marca que só Deus vê, porque Deus conhece os que são seus, e Deus é onisciente. Então, se é o selo do Deus vivo, nós podemos supor que é uma marca, é algo que, para proteger, selo também nos tempos antigos, falava de uma proteção, né? Então, eles vão fazer parte de um grupo seleto, um grupo que vai ser preservado por Deus durante um certo tempo, do martírio, inclusive, porque o anticristo ele vai fazer guerra aos santos. E os vencerá, diz a Bíblia. A Bíblia menciona logo em seguida uma multidão, nesse mesmo capítulo 7, uma multidão de servos de Deus que serão mortos no período tribulacional. Mas os 144 mil, pelo menos até certo ponto, até cumprirem a sua missão, eles estão selados, estarão selados, porque serão preservados por Deus. Isso fala de um chamado específico que eles vão ter da parte de Deus para exercer esse trabalho. Mas não vejo aqui uma referência a um selo visível. E também não é o selo do Espírito como nós temos hoje, né? Mas é um selo de Deus, um selo específico para aqueles homens de Deus que vão atuar no período tribulacional, esses 144 mil israelitas. Maravilha, meu pastor. Joia, 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 joia. Eu quero aqui mais uma vez saudar a todos os irmãos e irmãs que chegaram, né, para estar conosco aqui nesta, que é a nossa aula de número 124, a nossa live que acontece toda quarta-feira a partir das 22 horas. Todos vocês são muito bem-vindos para estar conosco, inclusive os que estão já dando saudação. Pastor Moisés, lá de Itaituba, Assembleia de Deus Tradicional, está conosco aí. Deus abençoe. Tem um núcleo abençoado do CETAD lá, ensinando teologia, não é, para os nossos irmãos. Vamos lá então, o Edilson Meireles. Ele pergunta se Jesus usou os seus atributos divinos durante o seu ministério. Veja, Jesus jamais perdeu os seus atributos divinos, porque ele nunca deixou de ser Deus. Às vezes a gente ouve alguém dizendo, não, Jesus, ele, ao se fazer homem, ele abriu mão da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, porque não tinha como ele exercer isso. Então não é que ele perdeu, ele autolimitou-se, né? Porque Jesus, como Deus, ele é o Todo-Poderoso. Somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então, nesse caso, ele pode, pelo seu poder, por ser onipotente, ele pode limitar-se. Mas não é que ele perdeu a onipotência. Não, ele usou a onipotência ao limitar-se. É um mistério isso aí, mas nós cremos, porque isso é escrito na Bíblia, mas é difícil de entender pela razão como isso pode acontecer. Mas o fato é que Deus nunca deixa de ser Deus. Porque se Deus deixar de ser Deus, é porque ele não é Deus. Deus nunca deixa de ser, Deus é. Deus não deixa de ser para tornar a ser. Ah, Jesus deixou de ser Deus. Não, ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. O que aconteceu foi o que é chamado em teologia, em cristologia mais precisamente, de união hipostática, né? A união entre duas naturezas. A natureza divina que Jesus sempre teve, porque ele sempre foi Deus, e ao se fazer homem, ele passou a ter também a natureza humana. Por isso que ele é chamado de Deus-homem. Deus-homem. Às vezes a gente vê em alguns livros homem-deus, mas o mais correto é Deus-homem, porque ele sempre foi Deus e se fez homem. E ele continua sendo homem, é um mistério para nós, mas lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, homem,
ele é chamado de homem. Mas não é que ele deixou de ser Deus ao se fazer homem. Não, ele continua sendo Deus e nunca deixou de ser Deus. Isso é um mistério, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é chamado de mistério da piedade, que é o mistério da encarnação. Aquele que foi visto no céu e tal, ele humanizou-se, a Bíblia diz, né? E também, Filipenses capítulo 2, diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Né? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou, tomando a forma de servos, né? Servos, tomando a forma de servo, digo, fazendo-se semelhante aos homens, tá uma gritaria aqui. Aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Então é isso que acontece, ele se aniquilou, ele se fez homem, e isso é um mistério para nós. Voltando então agora para responder a pergunta do nosso irmão especificamente, ele pergunta se Jesus usou seus atributos divinos durante seu ministério. Claro que ele se fez homem para sofrer como homem, para morrer em nosso lugar, para dar o exemplo de uma vida santa. As razões pelas quais ele se encarnou foram muitas, né? Ele, claro, veio para dar o exemplo de uma vida santa, ele veio para vencer as obras de Satanás, ele veio para morrer em nosso lugar, para ser o nosso substituto. Então ele morreu em nosso lugar como homem, não como Deus, porque Deus não morre. Até porque Deus é espírito, espírito não morre. Mesmo no caso do ser humano, o espírito não morre. O que morre mesmo é o corpo. O que é a morte física? É a separação entre a parte material e a parte imaterial. Mas a parte imaterial, ela não morre. O que morre é a parte. Claro, no sentido espiritual morre, né? Quando a pessoa se aparta de Deus. Mas falando da morte física, aí é uma separação em que o corpo morre. Mas alma e espírito, que constitui a parte imaterial, permanecem conscientes. Então, Jesus, como Deus, não morreu, ele morreu como homem. O homem, Jesus provou a morte como homem. Agora, se Jesus sofreu como homem, foi tentado como homem, morreu como homem, alguém dirá, Jesus não usou seus atributos, ele fez tudo como homem, não usou seus atributos como Deus. Só que a gente tem textos bíblicos que mostram que Jesus conhecia o coração de todos os seus discípulos, sabia o que eles, desde o início, quem eram eles, sabia quem era aquele que o trairia. Então a gente percebe que Jesus, em alguns momentos, ele se valeu sim da sua onisciência. É um mistério para nós. Claro que ele, em alguns momentos também, demonstrou que ele não sabia de certas coisas. Ao falar, por exemplo, da sua vinda, ele disse que o Pai, nem os anjos, nem o Filho, né? Mas unicamente o Pai sabe o dia da sua volta. Claro que Jesus sabe o dia da sua volta como Deus, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas naquele momento ali, como homem, ele não estava se valendo do seu atributo. Não é que ele perdeu, mas ele, ao autolimitar-se, ele não usou esse atributo. Mas é uma pergunta que eu confesso é difícil, né, de explicar, é difícil de nós entendermos, muitas vezes não entra na nossa cabeça, porque nós somos limitados, mas um dia nós vamos, a Bíblia diz que hoje nós conhecemos em parte, mas um dia nós vamos conhecer face a face como ele é, e então vamos entender melhor essas questões. Mas eu penso que algumas passagens mostram que Jesus, pelo menos no caso da onisciência, a gente percebe que ele em algum momento utilizou, porque a Bíblia diz que ele conhecia o coração de todos, ele mesmo sabia o que havia no homem, havia no coração de cada um dos seus discípulos. Então eu penso que ele se valeu em alguns momentos do seu atributo da onisciência, que ele não perdeu nenhum dos seus atributos, ele continuou sendo Deus. Deus nunca deixa de ser para tornar a ser. Deus é. Isso é uma afirmação que eu faço de maneira peremptória, porque a Bíblia toda ensina isso, né? Que Deus é. Agora, no caso de Jesus, como ele se autolimitou,
aí nós temos que entender a questão procurar entender, né, segundo a Bíblia, a questão da união hipostática, que também vale para a Bíblia. É interessante isso. A própria Bíblia também, como palavra de Deus, se Jesus é a palavra viva, a palavra encarnada, o verbo de Deus, e ao se fazer homem, ali a gente vê a união hipostática, Deus e homem, né, duas naturezas. A Bíblia também, como palavra de Deus escrita, nela também nós vemos essa união hipostática, porque ao mesmo tempo que ela é palavra de Deus, ela também tem o lado humano, porque os homens escreveram, claro, inspirados por Deus, mas também na Bíblia a gente vê essa questão da união hipostática. A Bíblia também é palavra de Deus e é palavra de homem, mas não do homem isoladamente. Homens inspirados por Deus. Por isso que ela é infalível, porque Deus, através do Espírito Santo, controlou tudo, o registro e os livros canônicos, da maneira como eles foram escolhidos. Não é que alguém falou assim, eu vou fazer dessa forma. Não, o Espírito Santo sempre esteve na supervisão de tudo. Mas eu vou parando por aqui para não devagar, não é? Mas é uma... Esse final de semana eu estive com o pastor Moisés Cecílio e eu preguei uma mensagem lá e citei duas ocasiões em que Jesus lança a mão, né, dessa condição, porque quando questionado a respeito dos impostos, ele manda Pedro ir pescar e diz, o primeiro peixe você pega lá, tem uma moeda, paga o meu imposto e o seu e está tudo certo. Né? E depois de haver ensinado, né, no outro momento, de haver ensinado a multidão no barquinho que ele havia afastado ali na praia, ele manda que Pedro volte a mar alto para pescar, e Pedro lança a rede e pesca aquilo que foi chamado de pesca maravilhosa, né? Então ele sabia exatamente onde estavam os cardumes de peixe, por isso mandou Pedro voltar a pescar, depois de ter passado uma noite inteira, diz a Bíblia, pescando, né? O nosso Senhor é maravilhoso. O Henrique José, ele está perguntando assim, pode me explicar, né? Pode me explicar por que o diabo entrou em Judas depois que Jesus deu a ele o bocado? O que acontece? Judas, ele já... A gente vê aí que a traição, o desvio de Judas, ele se deu de maneira progressiva. Ele foi se afastando do Senhor até que ele se afastou totalmente. Então, Judas, a gente já explicou aqui em outra ocasião, Judas, ele um dia foi salvo, porque ele era um dos apóstolos. E claro que Jesus não escolheria um apóstolo que não fosse salvo. Jesus passou a noite orando e escolheu 12 apóstolos. E Judas foi um deles. E Jesus promete lá em Mateus 19, aos 12, incluindo-se Judas, Jesus promete ao colégio apostólico que os 12 julgariam com ele no futuro, no milênio, mais precisamente. E Judas traiu Jesus, perdeu esse lugar, perdeu o seu lugar no colégio apostólico, porque ele não perdeu porque morreu, né? Porque senão todos os apóstolos que morreram teriam que ser substituídos. E a gente vê o próprio caso de Tiago, que ele morreu lá no capítulo 12 de Atos, ele não foi substituído. Então Judas um dia foi salvo. Ele perdeu essa dádiva, ele se afastou do Senhor, ele escolheu esse caminho errado. Mas havia profecia. Sim, havia profecias. Deus sabe o fim antes do começo. Deus é presciente. Mas ele não se valeu disso, ele não se vale disso para determinar aí que uma pessoa vai se desviar ou não. Não é Deus que determina, Deus vê com antecipação. Mas ele não é um Deus que predestina uns para a perdição e outros para a salvação. Nós não confundimos aí a presciência com a predestinação. São duas coisas diferentes, né? Então, no caso de Judas, ele foi se desviando da verdade. Claro que os evangelistas, quando eles escrevem e colocam Judas por último na lista dos 12, é porque eles já escreveram depois. Já tinha tudo sido consumado. Eles não escreviam enquanto as coisas estavam acontecendo, eles escreveram depois.
Então, claro, eles carregam na tinta ao falar de Judas, porque Judas já tinha consumado a traição. Então, eles chamam Judas de traidor, claramente, né? Então, Judas ele foi se desviando gradativamente. E Jesus foi lidando, porque Deus faz assim, para que ninguém possa também se justificar, querer se justificar naquele dia e dizer, não, mas Deus está sendo injusto. Não. Deus dá todas as oportunidades para que a pessoa se arrependa, porque ao fim e ao cabo, Atos 1 e 25 deixa claro que Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Ir para o próprio lugar significa que ele foi para o lugar que ele próprio escolheu. É esse o sentido. Não é que Deus determinou. Porque se Deus tivesse determinado que Judas seria o traidor e ele cumprisse esse papel, lá no dia do juízo final, ele poderia até questionar a Deus. Mas, Senhor, como assim? Eu fui predestinado para trair Jesus. Eu traí, eu fui obediente. Então não deveria ser condenado por isso, porque eu fui obediente. Eu cumpri o meu papel. Se eu fui predestinado para trair Jesus, não. A questão não é essa. Ele escolheu, ele tinha oportunidade de fazer outra escolha. Embora Deus soubesse que Judas seria o traidor, mas não foi Deus que determinou. Foi Judas que escolheu. Ninguém vai poder chegar naquele dia e dizer, não, foi Deus que me... que culpa tenho eu não pedi para nascer. Jesus até falou sobre Judas. Ai daquele, né? Seria melhor que não tivesse nascido. Por quê? Porque se não tivesse nascido, não teria tido a oportunidade de fazer essa escolha. Essa que é a questão. Se Judas tivesse morrido ainda na condição intrauterina, se a sua mãe tivesse sofrido um aborto, por exemplo, ele teria morrido na fase aí da imaturidade, não teve a oportunidade de crescer e seria alcançado pela graça preveniente. Ou seja, ele não seria condenado, porque seria um absurdo, por exemplo, uma criança nasce, morre ao nascer e depois aparece lá no dia do juízo final. E a Bíblia diz que quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abominados, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que será a segunda morte. Aí a criancinha que sequer viveu, chega lá e fala, mas eu fiz tudo isso? Não, Deus não é injusto, né? Então a Bíblia deixa claro que as pessoas serão condenadas pelas suas obras. No juízo final está muito claro. Cada um será julgado segundo as suas obras. Então, o caso de Judas, ele foi salvo, ele foi se afastando de Deus, e quando chegou naquele dia em que Jesus lhe entregou o bocado molhado, quem faz uma análise histórico-cultural a respeito disso, e a CPAD tem um livro que explica isso muito bem, que é aquele livro que é o Manual de Usos e Costumes da Bíblia, que é um livro muito bom, assim, um livro um pouco volumoso até, um pouco denso, mas muito bom, né? E ali ele explica o que é o bocado molhado. Tem outros livros também, mas ali é um livro da CPAD, acho que é Gower, esqueci o nome do autor agora, o sobrenome acho que é Gower. Ele explica claramente, não tem ele aí? Eu estou dando uma olhada ali para ver se eu acho ele rapidamente. É o Manual de Usos e Costumes, né, dos Tempos Bíblicos. É Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Ele não está aqui no estúdio, não. Ele ajuda muito quando você quer fazer uma análise histórico-cultural, quando você quer fazer uma viagem lá para aqueles dias. Claro que quem viaja pelo mundo, visita museus, etc., e há pessoas que têm a oportunidade de fazer uma pesquisa mais elaborada, mas a maioria de nós não tem. A maioria de nós tem que se informar pelos livros mesmo, né? Então, esse livro é muito bom, Manual de Usos e Costumes. Lá ele explica que o bocado molhado era oferecido para um convidado especial, um convidado que era honrado. Então, esse convidado especial, o que acontecia? O anfitrião, ele pegava o pedaço de pão, mergulhava num molho lá, alguma coisa especial, algum prato que estava sendo servido, e oferecia para esse convidado, honrando, mostrando a ele que ele era muito especial, que ele era muito bem-vindo, que ele era querido e tal. Então, esse gesto de Jesus, eu vejo como uma última oportunidade que Jesus estava dando, inclusive, para Judas se arrepender. Porque Jesus chamou Judas de amigo.
Jesus, se nós observarmos, Jesus em momento algum chama Judas de traidor. Ou seja, Jesus não olha para Judas e diz, olha, você é o traidor. Não. Jesus dá as dicas, como se diz. Olha, aquele que mete a mão comigo no prato e etc. Um de vós é um diabo, mas ele não diz quem é esse um de vós. Tanto que os discípulos ficavam, sou eu, Senhor, e tal. Jesus não diz, olha, não é Judas. Não. Jesus, ele foi dando ali as informações sobre o traidor, mas em nenhum momento ele chama Judas de traidor. Pelo contrário, mesmo depois da traição consumada, Jesus olha para Judas e diz, Judas, com um beijo traz o filho do homem, com um beijo traz. Jesus chamou amigo, né? Jesus chamou ele de amigo. Então eu penso o seguinte, o diabo entrou em Judas no momento em que ele já estava com o seu coração completamente desviado de Deus. Ele já havia se afastado totalmente. Ele rejeitou todas as possibilidades de arrependimento. Ele se afastou completamente de Deus. E aí sim, naquele momento em que ele toma o bocado molhado, em que a traição, aliás, já estava em curso, mas ele tinha ali a oportunidade de se arrepender. Ele não se arrependeu, pelo contrário, ele continuou com o mesmo propósito. Quando ele tomou o bocado molhado e saiu, né? E o Senhor ali lhe disse, o que tendes a fazer, faz-o depressa, é porque o diabo já tinha tomado conta de... porque o diabo ele pode agir por influência, no caso de Pedro, por exemplo, quando Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, tem dó de ti, Senhor, tu não vais morrer não, que negócio é esse? Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Só que Pedro não estava possuído por Satanás, Pedro fora influenciado. Foi como se o diabo tivesse soprado, olha isso, fala isso, alguma coisa, a tentação do diabo, porque o diabo pode agir nessa esfera da tentação, de soprar alguma coisa. Uma Mas opressão, né? exatamente, é uma influência, né, que vem, que pode aumentar, tornar-se uma opressão e depois até uma possessão. Porque quando é possessão é pior ainda. Porque possessão é quando acontece o que aconteceu com Judas. Que Judas, ele possuiu, olhar, Satanás, né? Claro, através de seus agentes, porque o diabo não é onipresente, mas ele possui pessoas. E, no caso, ele possuiu Judas. Satanás entrou no coração de Judas e ele consumou o ato. E quando a Bíblia diz que ele se arrependeu, foi, claro, um arrependimento meramente emocional, como se fosse um remorso, porque o verdadeiro arrependimento envolve intelecto, sentimento e vontade, como aconteceu lá na parábola do filho pródigo, que aquele jovem, ele lembrou-se da casa do pai, ele disse, quantos trabalhadores que ganham por jornada diária de trabalho, né, estão lá na casa de meu pai, eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele refletiu, ele reconheceu, ele resolveu, ele agiu. Por quê? Porque o seu arrependimento foi completo, envolveu o intelecto. Ele lembrou-se da casa do pai, ele refletiu, ele reconheceu, ele sentiu as suas misérias, envolveu o sentimento e envolveu vontade, porque ele levantou-se. Ele teve vontade de levantar-se, levantou-se e agiu. Então esse é o verdadeiro arrependimento. No caso de Judas não houve verdadeiro arrependimento. Houve meramente um remorso, um arrependimento meramente emocional, depois que ele tinha consumado o ato. Tanto que isso levou-o à morte, ele acabou se suicidando, né? Então, quando ele toma o bocado molhado, é porque ele, de fato, rejeitou ali a última, digamos assim, a última oportunidade de se arrepender, e aí não teve mais jeito, Satanás entrou no seu coração. Maravilha, meu pastor, está esclarecido a respeito do bocado. Agora, o nosso irmão Marcos Vinícius, ele faz uma pergunta aqui que é bem abrangente, na verdade. Como aconselhar um jovem, e aqui não é só um jovem, né? Como aconselhar um jovem que está iniciando agora o ministério do ensino e pregação? Como aconselhar alguém que está iniciando no ministério do ensino e da pregação? No caso do jovem em específico, mas vale também para qualquer obreiro que está iniciando,
Eu daria 4 conselhos, dentre tantos que nós poderíamos dar, eu daria 4 conselhos. O primeiro conselho é o seguinte: descanse no Senhor. Mas como assim? Eu sou obreiro, estou começando agora e tal, tem que trabalhar. Não, descansar no Senhor é no seguinte sentido: a chamada ministerial é um ato soberano do Senhor. A Bíblia diz: ninguém toma para si esta obra, né? Falando lá do sacerdócio araônico, Hebreus, né? A Bíblia menciona o autor de Hebreus: ninguém toma para si esta honra, né? Senão aquele que foi chamado como foi Arão. Então a chamada é um ato soberano do Senhor. A Bíblia diz que ele mesmo, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, e também lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus, a Bíblia diz que ele subindo ao monte, ele chamou para si os que ele quis. Não aqueles que queriam ser, mas os que ele quis. Então a chamada é um ato soberano do Senhor. Posto isto, nós aconselhamos qualquer pessoa que sente o chamado de Deus a descansar no Senhor. Não precisa se apressar, fazer gestão. Não, eu quero ser obreiro e tal, ninguém me dá oportunidade e tal, e começa a querer se insurgir contra a liderança, por exemplo. Não, porque meu pastor não me dá oportunidade, não sei o quê. Não, descanse no Senhor, porque chamada é um negócio de Deus. Se é um negócio de Deus, é Ele que vai agir, Ele que vai mover todas as coisas. Ah, mas eu não preciso fazer nada? Calma, que vem os próximos passos. O primeiro passo é descansar no Senhor. Descanse, não se apresse. Ah, mas eu estou aqui no meio do mato, eu estou aqui no meio da floresta amazônica, só tem eu aqui. Como que eu vou fazer? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que... Não se apresse. Você tem chamada de Deus? Aguarde. Operando Ele, quem impedirá? Não, mas eu tenho que sair daqui, se eu não sair daqui não vai acontecer nada. Calma, esse não é o primeiro. O primeiro passo é descansar no Senhor. Você tem o chamado de Deus? Não se apresse. Descanse no Senhor, Ele é quem pode agir e abrir todas as portas. Mas vamos ao segundo passo. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Porque um grande erro de quem começa no ministério é achar que tem que falar algo que é para agradar as pessoas. Hoje em dia está cheio aí com as redes sociais. A gente vê aí os pregadores coaches, né? Tem muito coach aí e tal, e ensinando como que você deve agir, o tipo de palavra que você tem que falar para atrair as pessoas, para agradar as pessoas e animar as pessoas. Então, cuidado com isso, porque ministério é coisa séria. Claro que você é livre para ter a sua rede social e usá-la da melhor maneira que você achar melhor, mas não confunda isso com o seu ministério. Porque o seu ministério, a pregação, o ensino da palavra é outra coisa, né? Você vai exercê-lo dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Então, tenha compromisso com a palavra de Deus, como Paulo falou para Timóteo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, exortes, redarguas, repreendas, com toda longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Paulo falou. Então, tenha compromisso com a palavra de Deus, porque o pregador não deve pregar a sua própria mensagem. É um erro do pregador, do ensinador, querer apresentar a sua própria mensagem. O próprio Senhor Jesus, quando andou na terra, Jesus, ele disse: a minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Ou seja, o próprio Senhor Jesus dizia: olha, eu não prego a minha própria mensagem. O que eu tenho para expor é o que Deus me deu. Paulo também dizia, né? Eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Então, Paulo anunciava aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Ezequiel, quando foi chamado para pregar, ele, ali, capítulo 2, diz que ele ia pregar para uma casa rebelde.
E ele não questionou, falou, mas Senhor, casa rebelde, eles não querem me ouvir? Eles não vão te ouvir, mas prega a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Era para anunciar, quer eles estivessem dispostos a ouvir ou não. Era a palavra que ele deveria pregar. Então, um segundo conselho é esse. Tenha compromisso com a palavra, sempre. Terceiro, seja obediente à liderança. Né? Por quê? Porque muitos acabam entrando pelo caminho da insubmissão. Ah, meu pastor não quer me dar oportunidade, meu pastor nunca me convida para nada, eu vou me rebelar, eu vou agir por conta própria. Então, eu acho que deve haver também submissão, obediência à liderança. E aí, o quarto e último ponto, para não me alongar, prepare-se. Não é? Você está descansando no Senhor e, ao mesmo tempo, você está se preparando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então esteja pronto, esteja preparado. Se você é jovem, né, e aí agora vai um conselho para o jovem especificamente. Nunca deixe de estudar. E se você é jovem, a gente vai aproveitar aqui o gancho dessa pergunta. Eu não sei se o pastor Edson tem a mão aí, o meu está longe aqui agora, mas se o irmão tiver aí o nosso CFJP, né? Esse. Curso para a Formação de Jovens Pentecostais, olha aí, ó, CFJP. Esse é um curso que você que tem um chamado de Deus, se você quer se preparar e ter já, aliás, eu recomendo para quem quer ensinar a palavra, além desse curso, o manual de escola dominical do mestre Antônio Gilberto. É para você começar. Então, o manual para você ler como livro e um curso para você fazer, você vai perceber que você já vai começar bem. Claro, depois você faz um curso teológico, você está de Bistaí também, tem o curso básico, tem o curso médio, tem o curso avançado, tem os cursos específicos, o CFO, que é voltado para os obreiros, que o pastor Herto certamente vai falar alguma coisa, mas a priori eu recomendo esse aí, ó, CFJP, Curso para a Formação de Jovens Pentecostais. Você tem tudo aí. Modéstia à parte, é o nosso curso, né, o curso CETAD, mas a gente pode falar com conhecimento de causa. Jovens de 14 anos, viu? A irmã Rosane está perguntando de quantos anos? De Explica 14 aí, anos para cima. Por gentileza. O senhor que Não, está a irmã acostumado a Rosane está falar... perguntando ali, de jovens de quantos anos? Olha, nós temos alunos de 12 anos para cima que fazem o curso. Aí o céu é o limite. O céu é o limite. Então é isso. É preparar-se, né? Então, só repetindo, só para recapitular, os quatro conselhos são esses. Descanse o Senhor, não se apresse, porque chamado é o negócio de Deus. Tenha compromisso com a palavra, nunca queira pregar a sua própria mensagem, pregue a palavra de Deus. Seja obediente à liderança, né? Porque você não pode querer agir por conta própria. Né? Você tem que ter submissão aos seus líderes. E também prepare-se, esteja pronto, faça todo o curso que você puder fazer, estude, faça um curso básico, se você não fez ainda. Ah, mas eu já sou formado, né? Eu fiz teologia, agora estou sentindo chamado. Muito bem, mas a vida acadêmica nunca termina, né? Você pode ter já passado pela universidade, mas não tem problema. Você pode fazer uma pós-graduação, se você puder, faça um mestrado, se já fez, faça um doutorado, se já fez, faça um pós-doutorado, vá avançando. Se você tiver condição, mas nunca perca a devoção, o temor a Deus, a espiritualidade, porque é uma pena quando as pessoas estudam teologia e se tornam incrédulas. O problema não está na teologia, está na pessoa que se deixa levar. Ah, irmão Ciro, mas tem determinados assuntos que a gente começa a estudar, que a gente, né, por exemplo, a pessoa começa a estudar lá sobre a crítica textual e tal, os manuscritos, a manuscritologia. Ah, quer dizer então que tem vários tipos de manuscritos, então como eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra? Você tem que crer que Deus, o Deus que inspirou a sua palavra, a preserva. Se você não partir desse pressuposto, aí fica difícil. Né? Você tem que sempre partir do pressuposto
de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você não cairá naquelas armadilhas, porque, por exemplo, quando a gente começa a estudar o livro do profeta Isaías, né, tem aqueles camaradas que falam, não, não pode ser, Isaías falou 700 anos antes que Jesus viria ao mundo, quando ele disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Não, isso não é possível, 700 anos antes. Não, não pode ser um Isaías só, isso aí tem pelo menos uns 3 Isaías, tem o proto-Isaías, o deutero-Isaías, tem o trito-Isaías, por que não? Aquele que falou sobre o nascimento de Jesus não pode ser alguém que viveu 700 anos antes, não, ele viveu ali no mesmo tempo de Jesus. E já começa a questionar a autoridade das escrituras. Então é um erro, a pessoa entra por esse caminho, é triste. Então eu penso que a academia é importante, os estudos acadêmicos são importantes para você fortalecer o seu conhecimento e ter cada vez mais fé. Agora, se você começa a estudar e se desvia, com muita gente, infelizmente, a gente está vendo muita gente se desviando da verdade. Quanto mais estudam, mais se afastam. E, na verdade, a pessoa deveria estudar para ser cada vez mais convicta. Um exemplo para nós nesse sentido é o mestre, né, de saudosa memória, Antônio Gilberto, que quanto mais ele estudou, mais ele se mostrava uma pessoa humilde, ele nunca se ensoberbeceu, ele nunca deu carteirada em ninguém e dizer, olha, eu sou erudito. Não, ele nunca se apresentou como erudito. Claro, quando era necessário, ele falava alguma coisa, apresentava alguma credencial, mas dentro de um contexto em que era necessário, que às vezes é necessário, mas nem sempre. Você gratuitamente querer dar carteirada nos outros não é bom. E a gente vê jovens fazendo isso. Então tome cuidado, aprenda com o exemplo de homens santos, a fé dos quais imitai, diz a Bíblia. E o mestre Antônio Gilberto, que eu citei aqui, é um homem digno de ser imitado. Tá certo, pastor Alex? Acho que eu já me alonguei muito aqui nessa resposta. Com certeza, está tudo muito perfeito. O pastor Gildeci, lá de Fortaleza, está conosco aqui, tem um núcleo abençoado do CETAD lá, aberto sob a indicação do pastor Ferreirinha, né? Nosso amigo de Pernambuco, que também é funcionário da CJDB. Eu quero só lembrar os irmãos aqui, lembrar duas coisas aqui. A primeira é que hoje o nosso companheiro de trabalho aqui do CETAD, o Márcio Jardim, ele está completando mais um ano de vida, aniversário dele hoje, e dados muitos compromissos que nós tivemos hoje, porque ocorreu uma reunião de pastores presidentes na nossa convenção aqui na igreja em Apucarana, e a gente ficou envolvido com isso, e acabou que eu não coloquei no nosso grupo de WhatsApp ali o aniversário, parabéns para o Márcio, né? Mas passamos a tarde junto lá na reunião. Mas ele está na live aí, não? Não, ele não está. Ele não está. Eu até dispensei ele antes para que ele pudesse ir para casa e fiquei lá atendendo os pastores na convenção. Depois eu vou mandar os parabéns para ele. Maravilha. E eu vou aproveitar também aqui um momento para pedir oração pelo pastor Paulo Lopes. Paulo Lopes, um amigo nosso aí, de Niterói, está hospitalizado, teve um problema ali, mas a gente crê que Deus já entrou com providência e deu toda a condição para a recuperação do nosso companheiro. Mandei mensagem para ele, um pouquinho antes do início da live aqui, porque, como disse, eu estava na correria, porque cheguei, fui atender as coisas que tinha que fazer, e fazer a escala de escola dominical e tal, e já dar o início na live, enfim. Mas nós vamos também aqui pedir aos irmãos, né, oração aí para o nosso companheiro, o pastor Paulo Lopes, da Ilha da Conceição, em Niterói. Mas agora nós vamos avançar, porque ainda dá tempo de respondermos mais uma pergunta aqui, essa do Roberto Gueiros. É possível uma hermenêutica bíblica a partir do autor? A partir do autor bíblico, no caso também. Então, é um assunto assim um pouco mais criterioso, que a gente tem que ter eu creio que dá para responder aqui em 5 minutos, um pouquinho mais, mas é um assunto, claro, vasto. Que envolve... mais vasto. Mas veja bem, só para explicar, para as pessoas entenderem, nós temos, quando nós estudamos hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência de interpretar a Bíblia. A hermenêutica é aquela ciência que fornece as regras,
e os princípios, a metodologia para você interpretar a Bíblia. Hermenêutica, ciência e arte de interpretar textos. No nosso caso, hermenêutica bíblica, textos bíblicos. Mas quando a gente fala do ponto de vista hermenêutico, nós temos 3 perspectivas gerais para interpretar textos. Vamos dizer assim, sem falar da Bíblia por enquanto, mas falando de hermenêutica, a gente tem 3 perspectivas gerais. A primeira perspectiva tem o texto, vamos dizer assim, como fator determinante. A segunda tem o leitor como fator determinante. E a terceira tem o autor, fator determinante. Então a pergunta do nosso irmão diz respeito ao autor. Ele pergunta se é possível uma hermenêutica bíblica a partir do autor, ou seja, a pessoa que é o autor do texto. Não necessariamente a pessoa que escreveu, né? Mas o autor, porque Paulo, por exemplo, teve cartas que alguém escrevia por ele, o amanuense. Você vê a distinção aí entre o escritor e o autor. Claro que quando a gente fala de escritor, no sentido geral, é o autor também. Mas, às vezes, a pessoa não redigiu, mas é o autor. Então, existe um autor por trás do texto que alguém escreveu. Mas vamos tratar aqui autor e escritor como se fosse a mesma coisa, né? Para facilitar. Então, existem essas 3 perspectivas, tendo-se o leitor, tendo-se o texto como fator determinante, o leitor ou o autor. No caso do texto como fator determinante, o significado do texto, claro, quem tem essa perspectiva acredita que o texto ele é completamente independente, falando da Bíblia agora, do que o autor bíblico quis comunicar. Então a pessoa desconecta o texto do autor. A pessoa acha que consegue interpretar o texto sem levar em conta a intenção autoral. Então essa é uma perspectiva. Uma outra perspectiva é do leitor. A pessoa diz, não é nem o autor, nem o texto em si, mas é o que o leitor hoje ele vai interpretar. Isso aí depende do quem é o leitor, se ele está de barriga cheia, se ele está de barriga vazia, se ele nasceu nos Estados Unidos, se ele nasceu no Brasil ou na África, se ele é marxista, se ele é feminista, se ele é evangélico, se ele é calvinista, se ele é arminiano. Ou seja, a interpretação, nesse caso, baseada no leitor, transforma a Bíblia num livro sem nenhuma autoridade, porque qualquer um pode dizer o que quiser, o que eu acho. Então, esse já podemos dizer que é um erro, é um absurdo, né? A interpretação bíblica é a partir do próprio leitor. E aí vem a interpretação que tem o autor como fator determinante. Esta é a posição que nós defendemos. Ah, irmão Ciro, mas não é o texto? Sim, é o texto. Mas é o texto levando-se em conta a intenção autoral. Quando o irmão pergunta aqui se é possível uma hermenêutica bíblica a partir do autor, eu creio que ele está se referindo à intenção autoral. Ou seja, mas eu não conheço o autor. Como que eu... Sim, você não conhece o autor. O autor viveu há milhares de anos, só que pelo contexto, e contexto, claro, não é só o contexto literário, é o contexto em todos os seus aspectos. Você tem contexto geográfico, contexto cultural, contexto histórico, contexto geral, contexto imediato, contexto referencial, né? Então, quando você leva em conta todos os tipos de contexto, você consegue chegar à intenção do autor. É possível. Porque você não pode deduzir. Por exemplo, se um jornalista escreve um artigo, ou um texto, e ele diz assim, fome no Nordeste, ele coloca o título, fome no Nordeste. Você não pode simplesmente deduzir e dizer, não, ele está falando de fome intelectual. As pessoas estão lá não tem uma grande compreensão, é fome intelectual. Não, você tem que ler o texto, examinar o texto, compreender o texto. Pelo contexto, você vai saber qual é a intenção autoral. A intenção autoral, é isso que prevalece.
Por que eu estou dizendo isso? Porque, a rigor, nós temos, falando hoje em dia de hermenêutica, nós temos 3 métodos de interpretação. E esses 3 métodos, eles existem justamente por causa dessas 3 perspectivas que eu falei. A perspectiva do texto, né, centrada no texto, centrada no autor ou centrada no leitor. Quais são os 3 métodos, então? De maneira geral, nós temos o método histórico-gramatical, nós temos o método histórico-crítico e nós temos a chamada nova hermenêutica, entre aspas, porque, na verdade, são novas hermenêuticas. Porque nova hermenêutica, na verdade, é porque ela é baseada no leitor, ela é apoiada na perspectiva do leitor, e o leitor pode ser marxista, pode ser, como eu falei, feminista, pode ser evangélico, pode ser calvinista, pode ser arminiano, pode ser aliancista, pode ser dispensacionalista. Claro que ninguém examina a Bíblia sem pressupostos. Todos temos pressupostos. Mas qual é o problema de ter pressupostos? O problema é quando os seus pressupostos são contrários às evidências. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa é uma grande evidência. Se você tem um pressuposto que já ignora essa evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque essa evidência é também o principal de todos os pressupostos. Agora, quem examina a Bíblia, por exemplo, segundo o marxismo, já está colocando o marxismo como sua fonte prioritária de autoridade. Então, a pessoa vai fazer uma leitura da Bíblia reducionista. Vai achar que, por exemplo, quando a Bíblia fala que a igreja, um ajudava o outro e cada um livremente dava, contribuía. Está vendo? O comunismo já estava lá presente. Ali não era comunismo, né? Porque o comunismo, todos sabem que o comunismo é coercitivo. É coercitivo. O que havia na igreja primitiva era um comunitarismo antes do tempo. O comunitarismo, claro, porque não envolve coerção. Já o comunismo é coercitivo, a pessoa é obrigada, ela é forçada a dar. E não acontecia isso na igreja primitiva, tanto é verdade que no capítulo 12, a gente vê Maria, que era parente de Barnabé, estava havendo uma reunião na casa dela, uma reunião de oração, e ela tinha uma criada, ela tinha funcionários. Vamos dizer então que Maria era uma burguesa na época, né? Porque ela não deu a sua propriedade. Barnabé, ele quis dar, mas Maria, sua parente, não. Por quê? Porque aquilo era voluntário, ninguém era obrigado, ninguém ninguém sofria uma coerção. Mas, voltando aqui, só para concluir. Então, são 3 métodos. São 3 métodos de interpretação. O método histórico-gramatical, que tem esse nome por quê? Porque parte-se do pressuposto de que a Bíblia deve ser tomada literalmente. E esse método parte também do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que nós temos que procurar chegar à intenção autoral. É o método histórico-gramatical. Já esse método histórico-gramatical é o primeiro, né, de todos os métodos. Jesus colocou a semente para esse método, os apóstolos deram continuidade, a escola de Antioquia da Síria, ali foi onde se desenvolveu esse método. Lamentavelmente, depois, em Alexandria, surgiu o método alegórico, com Filo de Alexandria, depois Orígenes, e Agostinho de Hipona acabou ali como um grande mestre que era, valorizando esse método que acabou prevalecendo por toda a Idade Média, o método alegórico. O método histórico-gramatical só veio a ser recuperado, por assim dizer, porque não foi inventado, foi recuperado pelos reformadores, quando eles começaram a pregar o sola scriptura. Então, o sola scriptura é justamente a reafirmação do método histórico-gramatical, de que a Bíblia é a palavra de Deus, literalmente. Claro que os reformadores acabam tendo algumas falhas também, né, na aplicação desse método, porque eles acabam alegorizando, por exemplo, o livro de Apocalipse. Não todos, né, mas de maneira geral, Lutero, Calvino não tomaram tempo, não se preocuparam com o Apocalipse. Calvino, por exemplo, escreveu vários comentários, mas nenhum sobre o Apocalipse. Então ele não tomou tempo realmente com o Apocalipse. Mas no tempo
da Renascença, aquele movimento que houve entre os séculos 14 e 17, quando quiseram recuperar lá os principais pensamentos dos filósofos gregos, etc., e começaram a supervalorizar a razão. Aí depois veio o iluminismo no século XVIII, surgiu nesse tempo o método histórico crítico, não confunda com o método histórico gramatical, porque o método histórico crítico ele é voltado para a razão e é voltado para a crítica do texto bíblico como se fosse um texto qualquer. Eles não partem do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro como qualquer outro e tem que ser questionado. Então esse método também é perigoso. Mas o método que tem hoje em dia, é o terceiro método, é o pior ainda, porque a nova hermenêutica é o método que se baseia justamente no leitor. É o leitor que determina o sentido. Agora imagina, para que serve a Bíblia? Se qualquer um, o africano vai ter um entendimento diferente, porque o africano que está lá passando fome, já aquele que é rico vai ter... Veja, a pessoa parte dessa pressuposição, mas na verdade não é isso que prevalece. O texto em si tem autoridade. No método histórico-gramatical, o texto se impõe. O texto, pelo contexto, ele se impõe. É a verdade que está no texto, inspirada por Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. A pessoa, por falta de conhecimento, pode ter uma interpretação errada. Claro, há pessoas que não tiveram um mínimo, né, assim, não teve possibilidade de estudar minimamente, ela vai interpretar erroneamente. Claro que a Bíblia vai ter um significado para ela e Deus, como é misericordioso, eu gosto até de fazer gracejos com o tempo que eu era novo convertido, em que eu não conhecia os textos chaves da Bíblia, eu abri a Bíblia assim aleatoriamente e foi daquela forma, na minha simplicidade, Deus falou muito comigo, eu aprendi muita coisa naquela época. Então Deus é misericordioso, mas não é que eu estava certo na minha interpretação da Bíblia, eu estava errado, mas Deus teve misericórdia de mim. Quando eu abri a Bíblia, por exemplo, lá em Isaías 45, abri aleatoriamente, e lá a Bíblia cita o meu nome, Ciro. Só que não era eu, era o Ciro, rei da Pérsia. Só que lá diz, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro. E eu, como novo convertido, falei, que maravilha, funciona mesmo. Deus está falando comigo no meu próprio nome. Era uma interpretação errada. Era o que significava para mim, mas eu não sabia que eu tinha que interpretar a Bíblia corretamente, mas eu fui aprendendo com o tempo. Então, por isso que a Bíblia fala, e hoje não vai dar tempo, mas na próxima semana, se Deus quiser, tem uma pergunta aí sobre o discipulado. O discipulado é algo que Jesus estabeleceu, porque as pessoas têm que ser discipuladas, têm que aprender, têm que ser doutrinadas continuamente, para que possam aprender também a interpretar a Bíblia corretamente. A Bíblia é um livro que precisa ser interpretado, não a partir do leitor, nem a partir da própria razão humana, mas a partir da intenção autoral, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Maravilha, meu pastor, tá ótimo. Ficou joia, olha. Deixa eu pegar aqui, pronto. Então nós vamos partir daqui, ó. As questões para a próxima semana partem a partir daqui. O diabo foi um anjo de luz e um músico regente. Olha só. As atitudes de Billy Graham com outras religiões podem ser encaradas como ecumenismo. Sobre o discipulado bíblico, essa é a questão que você mencionou aí. É uma ordenança? Qual a sua visão sobre as novas perspectivas de Paulo? Como interpretar Mateus 23, de 8 a 12? Existe contradição entre 9 e 7, 22 e 9, 26 e 13? Vamos lá. Onde o eunuco da rainha Candace conseguiu o rolo de Isaías? Olha, vai ser benção. A nossa próxima aula, quarta-feira que vem, às 22 horas, e você não perca. Já essa semana não viajo, então no domingo eu já vou colocar a divulgação com o temário para a nossa próxima live, que será quarta-feira, a aula de número 125. Eu quero apenas deixar aqui um convite para você. Esse aqui é um dos módulos, não é, do nosso curso de teologia. Você pode estudar com o CETADB o curso de teologia básico, médio e avançado, ou ainda, se preferir, entrar direto para fazer na modalidade do bacharel livre em teologia. No início da nossa aula de hoje, o Dário pediu a informação.
Assim que acabar aqui a nossa aula, que eu encerrar, eu vou mandar já uma resposta para o nosso irmão Dário. Muito bem, o Jorge está conosco aí, ele é do Ministério do Belém, setor 45, Deus abençoe, esteja sempre conosco. E você que ainda não é aluno do CETADB, eu deixei fixado aqui, ó, www.cetadb.com.br. Entre no nosso site, se inscreva, seja aluno do curso de teologia que mais cresce no Brasil. Pastor Ciro, as suas considerações finais, e nós já estaremos encerrando a nossa aula, agradecendo a presença de cada um dos nossos amados irmãos. Lembrando que a irmã Rivete sempre está conosco também, está dizendo ali, ó, que bênção. Breve será aluno do CETAD, o Jorge, seja muito bem-vindo. Eu quero apenas relembrar os irmãos aqui que essa live fica gravada aqui também no Instagram e nós amanhã já disponibilizaremos também através do nosso canal no YouTube. CETADB é o canal. Se você ainda não está inscrito, acesse o nosso canal, se inscreva e seja abençoado. Né? Seja abençoado. O Jorge é membro lá do pastor João Barbosa, que é amigo nosso. Uma benção. Pastor Ciro, com a palavra. Amém. Quero agradecer e continuar aí. Eu ia fazer esse pedido no final, o irmão já fez menção. Eu quero só reforçar o pedido para nós continuarmos orando pelo pastor Paulo Lopes, que é o nosso pastor aqui na Ilha da Conceição, em Niterói. Hoje à tarde ficamos sabendo aí, né, que ele teve um mal súbito, cremos que não é nada grave, está em observação, mas oremos, né? Ele tem uma certa idade, mas é um homem forte, está sempre com energia fazendo a obra de Deus, mas vamos estar em oração por ele também, por todos aqueles que necessitam, né? Parabenizar o nosso querido irmão Márcio. Ele não está aí na live, mas eu quero deixar aqui registrado, porque vai ficar gravado, né? Com mas certeza. Eu vou depois enviar uma mensagem para ele também. O irmão Márcio, que é aí dos nossos, uma das pessoas que tem feito um trabalho maravilhoso para o nosso CETADB, né? Com um certeza. daqueles que começou junto com o irmão, né? Um dos primeiros logo no início. Iniciaram. Logo no início. Então, uma benção. Maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Eliane também, todos, e recebam a nossa saudação. Tá joia, meu pastor. Deus abençoe. Saudação aí também para nossa irmã, meu Deus, Luciana. A irmã Luciana também, a Júlia. Deus abençoe a sua família e vamos avante, vamos seguindo. A Júlia está em aula. A Júlia está estudando, é isso aí, tem que aproveitar. Quando o pastor Ciro estava dando os conselhos ali, a irmã Eliane já deu um amém, quer dizer que ela já encerrou o expediente lá também. Quando o pastor Ciro estava dizendo a respeito de descansar no Senhor, muita gente confunde, né? O camarada fala, não, eu vou descansar mesmo. E fica esperando que cai do céu. E olha, eu tenho aprendido que não cai do céu. Né? Você tem que fazer a sua parte. Descanse mesmo no Senhor, mas corra atrás. É o descansar correndo, é o descansar fazendo, é o descansar estudando. Assim como está a Júlia, não é? 11 horas da noite, 11h08, está estudando. Deus abençoe muito a Júlia, em nome de Jesus. Gente, um abraço. Quarta-feira tem mais e nós vamos estar juntos aqui para a glória de Deus. Um abraço a todos, a paz do Senhor. Amém.